Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo. Deus possa nos abençoar, né? Vamos dar início aí, continuando, né, o estudo do livro Os Mensageiros do André Luiz, né? Estamos aqui no capítulo 19, né? Bem-vindos a todos aí. Nós estamos transmitindo pelo YouTube do Amigo do Caminho, aqui pelo Instagram e também pelo Jitsi, tá? Quem quiser, né, participar, né, fique à vontade e seja bem-vindo, tá certo? O nosso estudo ele é participativo, né? Se alguém quiser perguntar, se alguém quiser trazer até algum outro tema que esteja fora do aparente do estudo, né, e for alguma coisa relacionada às questões espirituais, né, do Evangelho, né, fique à vontade também, da doutrina espírita, tá certo? Nosso objetivo aqui na quarta-feira é a gente estar estudando essa obra do André Luiz, Os Mensageiros, né? E assim que a gente acabar, a gente vai modificando. O estudo de quarta ele é mais, vamos dizer assim, ele vai mudando, né? Na quinta-feira a gente está estudando o Evangelho, né? Como todo mundo já sabe, e a gente pede aí aos amigos, né, que nos ajudem, né, nesse trabalho aí, né? Quem puder, né, colaborar conosco, nos ajudar a divulgar, né? Um dos objetivos desse trabalho de estudo não só levar consolo e entendimento, né, para os companheiros, mas também divulgar as atividades da Casa de Francisco, que nós participamos, né? E as atividades sociais da nossa casa, tá certo? Quem quiser conhecer, né? É na rua Francisco Rodrigues Pereira, 224, né? Aqui na Cidade Industrial Contagem, tá bom? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez aí para os trabalhos da noite, né? A gente vai começar com a nossa prece, né? Lembrando sempre, né, que a gente sempre começa os estudos das obras com a prece. E após isso nós vamos passar, né, para a leitura e o comentário, né, dessa obra aí do André Luiz. Tá? Sejam todos bem-vindos, né, que Jesus possa nos abençoar, né, e vamos que vamos, né, fazer a nossa prece inicial, né, pedir aí que os amigos possam nos acompanhar mentalmente, né, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, pedindo neste momento que Ele nos envolva com o seu amor, com a sua paz e com o seu carinho. Mestre amigo, te pedimos neste momento a intuição, o entendimento acerca dos ensinamentos das obras do nosso querido André Luiz, que trazem para nós experiências e, acima de tudo, exemplos para a nossa caminhada da imortalidade. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver e estar conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, mais uma vez, boa noite, né, para todos aí que estão nos assistindo nesse momento, né, que Jesus possa nos envolver, né, nos abençoar, né, que a gente possa sair daqui desse estudo aí da melhor forma possível, né? O objetivo, né, como a gente fala, né, é conversar sobre o capítulo 19 hoje, né? A gente está estudando o livro Os Mensageiros, né? Para quem não conhece, o livro Os Mensageiros é a continuação direta da obra Nosso Lar, do André Luiz, né? Ele foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, né, no finalzinho ali da década de 40, tá? Nós vamos notar que a história se passa, né, do livro um pouco antes, né? Porque a vivência do André Luiz foi um pouco antes, depois ele vai passar essa história via psicografia para o Chico, né? Nós vamos encontrar o André Luiz no mundo espiritual, né? E o plano físico naquele momento estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, né? Um período muito turbulento e no qual a espiritualidade, né, estava ali fazendo uma série de trabalhos, né, para ajudar, né, a gente a lidar com essas questões da guerra, da violência aí, que infelizmente são o fruto do nosso desequilíbrio, né? O André Luiz ele está, né, num posto de socorro. O que é um posto de socorro, gente? Um posto de socorro é uma instituição no mundo espiritual, né? A gente sabe que o mundo espiritual ele é muito vasto, né? Ele é composto por esferas, né? Isso falando do plano espiritual só o nosso aqui do nosso planeta, aqui da Terra, né? Cada esfera pode-se dizer que é um mundo, né, dentro de outro mundo. E a espiritualidade superior, né, nessas esferas mais atrasadas, né, que estão muito próximas da crosta, que a gente didaticamente chama de zonas umbralinas, a espiritualidade superior, o que ela faz? Ela envia ajuda espiritual em forma de trabalhadores do bem, com o objetivo de socorrer, de resgatar e destruir, né, os espíritos desencarnados
que estão ali em situação de ignorância, de ódio, de ressentimento, de amargura, e também, né, para dar sustentação para a gente que está aqui na matéria, né? Então esses postos de socorro, eles ajudam os espíritos que estão, né, passando por dificuldade no mundo espiritual, que queiram receber ajuda, né? Isso é muito importante, e eles também ajudam aqueles que estão encarnados, né, na região próxima aonde aquele posto de socorro ali, né, se coloca, né? Basicamente na região ali do relato aqui, a região ali do estado do Rio de Janeiro, ali entre Minas e Rio ali, né, que é atendida pela colônia espiritual Nosso Lar. Vamos lembrar que, né, cada cidade, cada região do planeta tem uma colônia espiritual ou mais, né? Então o Nosso Lar, ele atende uma determinada região e ficou famoso por causa do livro, né? Foi uma das milhares de colônias que existem, cidades espirituais, e o Nosso Lar fica famoso, né, porque é a que é exemplificada no livro, tá certo, gente? Então a gente vai fazer a leitura aqui, né? Vamos lembrar, né, que o capítulo anterior termina, né, com o comentário dele sobre a situação do plano físico, né, diante da questão da guerra, da violência, né, alguns relatos até muito bonitos, né, como o do Alfredo, né, que teve na Europa lá e, né, e viu uma igreja lá toda iluminada no meio dos bombardeios, né, pelas preces, né? Então eles estão numa conversa, né, e estão trocando, né, impressões aí sobre todas essas questões, né, que a gente vai falando um pouco aqui, ó. Aí começa o capítulo 19, que tem o título Sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à sua situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossa necessidade de serviço, né? Ou seja, o Aniceto, que é aquele espírito que está ali, não assusta com miada, os gatos, tá, gente? Ali, ó, os gatos brigando. Ah, pera aí, gente, só um minuto. É que tem um adulto e uma criança aqui brincando e brigando, né? Tem um adulto ali, ó, olha lá, né, fazendo bullying com um adolescente aqui, ó. Tem um adolescente aqui, tem um adulto ali, né? Eles ficam brigando, né? Então você vai ficar aqui comigo agora, é isso. Ó, então eles continuam a conversa. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Então estão lá na colônia, né? Tá tendo uma tormenta magnética espiritual ao redor ali daquele posto de socorro, né? E o Alfredo fala para o Aniceto, que é o chefe da equipe lá, que o André Luiz está participando, né, o instrutor, né? Vamos lembrar que todo livro do André Luiz tem um instrutor, que na verdade é ele que dá as grandes lições, né? O André Luiz só anota e aprende e passa para a gente depois, né? Então o Alfredo fala assim, é melhor vocês ficarem aqui, né? Porque talvez os que estão seus aprendizes aí, né, não vão dar conta, né? E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Né? Então ele está falando ali que tinha um carro para emprestar. Né? Carro, não vão pensar um Volkswagen, ou, né? Não é nesse sentido não, tá, gente? É um instrumento de transporte, um veículo, né? No mundo espiritual. Né? Não podia caber em meu espanto. Esse é o André Luiz, né? Ele assusta. O que é isso, meu Deus? Né? Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em Nosso Lar, que empregavam grandes veículos de trabalho de tração animal em trabalhos de salvamento. Gente, isso aqui reiniciou, gente, não sei porquê. Em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades que enfrentávamos na caminhada longa no posto, rumo ao posto de socorro, quando ele saiu do Nosso Lar e foi para aquele posto, né? Não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio, tipo assim, um veículo, né? Tipo assim, ou você vai voando, você vai andando, né? O André Luiz não pensou, né? Soube mais tarde, olha o André Luiz comentando pra gente, que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. O que o André Luiz está falando aqui, né? As regiões mais próximas do plano físico, né, vamos lembrar que eles são chamadas pelos espíritos de zonas de transição. O que isso quer dizer? São regiões do mundo espiritual que se assemelham muito ao plano físico, que é onde nós estamos aqui, o mundo material, né? A tal ponto que os espíritos que lá estão, né, se não forem espíritos mais iluminados de conhecimento, eles acham que eles estão encarnados ainda, né, porque é muito parecido.
Então, naquelas regiões, eles têm veículos apropriados para transportar esses espíritos muito materializados, né? Com certeza, um espírito de luz, tal qual o Alfredo ou o Aniceto, só dele pensar, ele já vai para o lugar onde ele vai, onde ele quer. Mas espíritos ainda muito materializados, né? Muito humanizados, precisam de semelhantes, né? Vamos dizer assim, instrumentos para poder se locomover de maneira mais rápida. Tá? O que os espíritos de luz fazem pelo pensamento, os espíritos mais atrasados, materializados, né? Fazem, né, com auxílio de instrumentação. Olha que bonitinho, meu Deus, está dormindo aqui no colo, né, a gatinha, né? Aí ele continua aqui, ó. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, é a vista, gente, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam, né, iniciar o aprendizado ativo, né? Então o Aniceto está preocupado, falando, não pode ficar demorando muito não, né? Nós temos muito trabalho a fazer lá no plano físico. Alfredo sorriu, bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Olha que interessante, né? Então só deles ficarem lá não quer dizer que eles vão aprender, né? Em todo ambiente que nós nos movimentamos, existe sempre a oportunidade de aprender alguma coisa nova. Olha o que ele fala. Onde houver serviço de cooperação da criatura, existe serviço igualmente de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Ou seja, na nossa vida, o ambiente do aprendizado é todo o ambiente. Onde nós conseguirmos nos colocar de maneira útil, né, nós vamos aprender alguma coisa. É isso que o companheiro está falando aqui, ó. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então eles vão participar da prece. Fica calminho aí, viu? Sim, reclamou. Excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual é sempre vasto repositório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália, né? Ismália, vão lembrar quem que é Ismália. Ismália é a companheira do Alfredo e é o espírito mais iluminado de todos aqueles naquela colônia ali, naquela região, né? Na verdade, ela vem de outras esferas iluminadas, está ali visitando o Alfredo, né? Que foi o companheiro dela em outras encarnações, né? Aliás, né? Não devemos demorar, né? Está quase na hora, a Ismália falando para eles, né? Não, tá quase na hora. Não, tá sim, Isis. Tá assim, fica aqui, isso é bonitinho. É assim, neste momento, como se for chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, o administrador falou, dirigindo-se ao companheiro. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. O que está acontecendo ali, né? Vamos lembrar que ali é uma colônia de resgate e de auxílio, né? E como tal, essas colônias, normalmente, o que acontece ali? A espiritualidade trata de espíritos adoentados. Tem muitos espíritos naquela colônia ali que estão internados, né? Que estão ali porque eles estão tão tomados, né? Como diria aqui o Alfredo, de impressões da carne. O que quer dizer? O espírito está muito vinculado ao pensamento materializado, né? Ele está ali preso ali daquele sentimento, olha, eu estou vivo, eu tenho que voltar para casa. Ele está preocupado com coisa material, com comida, com bebida. É assim, é verdade, não tinha que falar que não, é assim, né? E aí, né, o que acontece? Você quer descer? Então vai lá, só não briga com seu irmão lá, né? O que acontece? Ali eles vão utilizar técnicas, né? Falam de duas aqui, Olívia e Madalena, dois espíritos, né, femininos, que são técnicas do sopro. O que é o sopro? O sopro, né, ele vai explicar pra gente, né? O sopro curador, tá? Que é uma técnica espiritual, né? Que hoje em dia até que não se encontra muito, né? Até por questão de higiene mesmo, nossa, de encarnar, tá, gente? Fala para o espiritual é diferente, né? Mas é uma técnica muito interessante de cura, né? Existe um processo de cura, né? Através do passe, né? Que é aquele de impor as mãos, né? E um processo de cura através do que os espíritos chamam de sopro. A pessoa dá um passe e ao mesmo tempo ela sopra, tá? O sopro ali tem que ser acompanhado. O que é o sopro? O sopro é colocar para fora as energias da nossa intimidade, tá bom?
né? Não é um ritual assim no sentido, vamos dizer assim, estrito, né? Mas é sim uma construção que vai levar o espírito, né? Vai levar aquele companheiro ali, aquela companheira, né? A uma situação de doar alguma coisa. Vamos ler o que eles falam do sopro pra gente aqui. Gente, lembrando, tá? Quem quiser fazer qualquer pergunta aí, fica à vontade, tá, gente? Nós estamos aí para estudar, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, gente, né? Fique à vontade aí, por favor, tá certo? Então vamos lá, olha só. Técnicos de sopro, indaguei assombrado. Esse é o André Luiz, né? Antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente ao serviço. Tipo assim, que negócio é esse? Que negócio é esse? André Luiz, que sopro? Como é que é isso aí? Né? Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá, ou seja, aqui onde nós estamos, tá? Perdendo tempo com fantasia, acreditando em futilidade, alimentando desconfiança. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a expressão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soroterápicos. Mas, né, semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando do meu assombro. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu, como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas, né? Mas como é que você faz esse sopro? Agora eu vou explicar. Entretanto, precisamos acrescentar que, não é só soprar, né? O esforço individual a qualquer tempo é imprescindível. Toda realização requer nobre e apoio cego. O bem divino, para manifestar-se, exige a boa vontade humana, né? Então a pessoa fala, esse negócio é esse de sopro aí, o que é isso, né? Existe esse negócio, né? Sopro, que negócio é esse? Que viagem da maionese é essa? Vamos lembrar uma coisa muito simples quando a gente pensa nisso. Lembra quando a nossa mãe, né, que você machuca e você leva lá o machucado, o dedinho, e a sua mãe sopra? O que ela está fazendo intuitivamente? Ela está transmitindo energias de amor ali, de cura, né? Deixa eu soprar que saga, né? O senso comum, né, que a gente tanto desrespeita muitas vezes, ou tanto, né, deixa de lado, na maioria das vezes ele traz verdades profundas, né? É só na base do sopro que você cura? Não, mas é uma ferramenta, né? Olha só, aqui ó, nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam de enorme acatamento. Mas para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Ou seja, você trabalhar com o sopro curativo, né? Você tem que trabalhar as suas intenções e a sua fala. Né? Não tem como uma pessoa curar através um fofoqueiro curar através do sopro. Não tem como um mentiroso, um enganador, uma pessoa que fala mentira pela mentira, né? Não vai curar ninguém. Por quê? Porque aquilo que ela fala, né, está carregado das energias da sua intimidade. Tá? Pega aí que tem uns rapazinhos brigando aqui de novo. Eita! Você tá cuidando dela, Daniel? Né? Tem um rapaz lá. Pra quem não tá vendo, aqui, ó, tem um gato velho aqui cuidando da mocinha aqui, ó lá. Olha lá. Isso não é briga não, tá, gente? Eles estão brincando, né? Mas ela, né? O outro é escondido debaixo da cama, aqui o número 3 aqui, tá? Então se vocês escutarem chorando é porque é briga deles mesmo. E ela normalmente até bate nele, tá? Ela não tem nada de indefesa nisso, né? Mas voltando, né, gente? O que acontece? Para curar pelo sopro, nós temos que trabalhar primeiro as nossas intenções e a nossa palavra, né? E existe essa cura também, que é a cura pela palavra, né? Nem sempre você precisa chegar para a pessoa e fazer soprar nela. Às vezes você sopra falando,
né? Porque quando você fala, você imprime nas suas palavras a sua própria vibração, a sua própria energia. Aquilo que você é se manifesta também um pouco através do que você diz, né? Então, quando você trabalha para consolar, para compreender, para ajudar, né? Quando você usa a sua palavra, a sua voz para poder apaziguar, né? Você está se tornando apto a curar pela palavra. Jesus curava pela palavra, né? Vai que a tua fé te salvou. Curava, né? Quero ver, mestre. Veja. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o autocontrole, né? E a conquista moral de alguém que só falava no bem. Então a cura, ela nasce, né, acima de tudo, do nosso desejo de fazer o bem. Olha só, aqui ó. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem. O estômago sadio, o que quer dizer isso? Comer demais em excesso, né? Beber até falar chega, né? Boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal. Mente reta, com intenção de ajudar. Obedecendo esses requisitos, teremos o sopro calmante, revigorador, estimulante e curativo. Ou seja, qual que é o poder da nossa palavra hoje? Né? Nós temos que trabalhar para quê? Para acalmar, para revigorar, para estimular, para curar. Então hoje nós estamos vivendo um momento muito conturbado no plano físico, principalmente a gente aqui no Brasil, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: a minha palavra tem sido a palavra da ironia, né? Tem sido a palavra da raiva, tem sido a palavra do desânimo, do ódio. Eu tenho passado para frente as notícias que tumultuam o coração do outro, que fazem o outro ficar pior do que ele já está. Ou a minha palavra tem sido caracterizada pelo quê? Por acalmar, por revigorar, por curar. Essa escolha pertence a cada um de nós. Serve para o bem e para o mal, com certeza, Cida. Porque assim, eu posso usar a minha palavra para estimular a treva, para estimular o desequilíbrio, para desestimular o ódio, o ressentimento, né? A arrogância. Nossa, infelizmente, né? A gente pode usar as palavras para muitas coisas, e muitas das quais, né, infelizmente, nos deixam entristecidos, paralisados, sofridos, né? Quero lembrar a todos que nós estamos estudando o capítulo 19 do livro Os Mensageiros do André Luiz. Nós estamos aqui no Instagram, né? No YouTube aqui do Amigos do Caminho ao vivo, né? E no Jitsi, tá? Quem puder depois que está aqui no Instagram e lá no nosso YouTube nos ajudar aí a divulgar o vídeo, né? O estudo vai ficar salvo lá também, tá bom? Nós estamos gravando terça, toda quarta e quinta os dois estudos estão sendo passados no YouTube também, tá bom? Então vamos lá, continuando, né? Como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Olha só. Profundo, né? Desculpem. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como o sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo de Paz é o posto de socorro, né? O nome ali do posto de socorro, quando fui ali acolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições neste particular. Tanto assim, chefiando este posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam ir iniciar a tarefa da especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismaila recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Então eles estão ali aprendendo ali, né? O poder da palavra, da cura, né? O sopro não é só, né, o ato de, né? O poder da palavra, o poder que se manifesta através da cura, né? Da construção ali luminosa, da ajuda para quem precisa, né? Então saber falar, saber pensar. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Isso é o André Luiz relatando para nós.
Encontrando-me, porém, a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquece em você que a própria Bíblia, falando dos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-se aos nossos irmãos encarnados, fácil preciso reconhecer. Desculpa, gente, estou bocejando aqui. Né? André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo o sopro com a intenção de aliviar ou curar, tem relevante significação entre as criaturas. Aliás, né? Porque todos somos herdeiros diretos do divino poder. Olha que interessante, né? Aqui, ó. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado neste sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca, santamente intencionada, pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas, generosas e puras, poderão distribuir os benefícios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Olha o poder da fala, gente. Né? Eu posso usar a minha palavra para poder estimular no bem ou para poder estimular no mal. Nós somos responsáveis pelas energias que nós transmitimos através daquilo que a gente fala para o outro. Né? Nós somos responsáveis pelas vibrações que construímos através do poder que nós temos. Né? Então, o que eu falo, né? Através do sopro ali, né? O que eu falo carrega a minha energia. E é a minha assinatura espiritual, é a minha energia. Para o bem, né? E para o mal. E aí, o que acontece com a gente? Muitas vezes nós nos perdemos, né? Iludidos, né? Sem saber lidar com esses valores superiores. Sem saber, né? Lidar com esses valores divinos. A gente fica pensando assim, puxa, a gente poderia, né, fazer mais, né? A gente poderia trabalhar aí a luz, o entendimento, poderia, né? Um passo além, né? Mais um pouquinho que a gente faça, né? Mais uma proposta de ser melhor, né? Isso faz muita diferença, meus amigos, né? Faz muita diferença, né? O trabalho do bem, ele nunca se perde, né? Então vamos lembrar sempre disso, né? O poder da palavra, o poder do pensamento, o poder da luz que vive em nós, são ferramentas divinas para a nossa melhora, para o nosso bem, para a construção de um mundo mais equilibrado, né? Mais cheio de paz, né? Mais cheio de afeto. É uma coisa para a gente sempre lembrar. E aí ele continua aqui, ó. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. O André Luiz queria detalhe, queria mais coisa, né? Mas Alfredo, acercara-se de nós, operoso e solícito. Então Alfredo chegou lá perto, né? O André Luiz queria detalhe, não deu tempo. Estamos num momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Né? Tipo, o que ele falou? Tipo assim, ó, vamos trabalhar, né? Vamos lá, porque está na hora dos trabalhos da luz aqui, ó. Seguimos-lo com prazer, respondeu o nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Então eles vão continuar ali com o trabalho, né? Com a ação deles ali no bem, né? E eles vão interromper esse momento de aprendizado, por quê? Porque eles vão dar continuidade a outras situações ali da colônia espiritual. Né? Eles vão trabalhar outras energias ali e outros aprendizados que vão ficar, né, para o capítulo 20 da semana que vem, tá certo? Pessoal, né, nós estamos aí em cima da hora, né, meia hora de estudo, como a gente está sempre fazendo, né, até para não ficar chato, maçante. Né? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, para falar, né, para dizer aí para a gente, que quiser usar aí, né, os comentários, né, vamos lembrar, né, que a gente sempre faz a prece final por todos aí que estão participando, né, pedindo a Jesus aí por todos nós que precisamos, né. Nós estamos aí terminando já o nosso estudo, tá bom? Ele vai ficar salvo aqui no YouTube. Queria pedir muito mesmo para o pessoal que está aqui no Instagram, se puder entrar lá no Amigos do Caminho, nos ajudar a divulgar, né. O objetivo de divulgar esse trabalho é para atender, né, as tarefas aí da nossa casa,
né? Queria dizer que nós já estamos aí no processo de compra dos presentes aí da nossa festa de Natal do Universo dos Sonhos, né? Com as doações e ajudas aí de todos, tá bom? E agora nós estamos iniciando, né? As campanhas da sexta de novembro e dezembro, que é a sexta de Natal, né? É a sexta do mês de novembro, tá? Então nós vamos correr atrás desse mês aí de arroz, feijão, açúcar, óleo, quem quiser nos ajudar, né? A gente aceita qualquer tipo de doação nesse sentido de alimento, tá bom? Que Jesus possa nos abençoar a todos, né? Vamos fechar os nossos olhos, pedir neste momento que a nossa palavra, juntamente com as energias do amor e do bem, levem a cada um vibrações de paz. Dá-nos, Senhor, a força, o entendimento, a tranquilidade, o afeto. Ajuda-nos na caminhada, abençoa o nosso caminho. Fica conosco, Senhor, e permite que possamos receber de Ti oportunidade, alegria e paz. Abençoa-nos mais uma vez. Abençoa cada lar, cada um dos que nos escuta, com a boa vontade de sempre. E fica conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigado, meus amigos, né? Quem puder depois nos ajudar, né? A curtir e comentar, como eu falei, o vídeo está lá no Amigos do Caminho, né? Se eu procurar lá no YouTube, Amigos do Caminho, vocês vão achar lá os vídeos, né? Vai ficar salvo aqui também no Instagram, tá bom? E amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? Continuar com o estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos lá no capítulo 27, né? Até o capítulo 28, tá bom? Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, né? Fiquemos em paz, fiquemos à luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.